Olá! Esse Shabat nós já vamos nos encontrar com a figura marcante da nossa história, que foi o primeiro patriarca Avraham Avinu. E gostaria de fazer aqui uma pergunta. A pergunta é: o caráter, o temperamento de uma pessoa nasce com ela, é produto da educação do lar, ou caráter e temperamento são também produtos do meio onde a pessoa vive? Vejamos que essa é uma questão de extrema relevância para entendermos o personagem Avraham. Sociólogos americanos, no século passado, na década de 50, fizeram estudos de como que o meio social poderá influenciar o caráter e o temperamento das pessoas. Chegaram à conclusão que em locais onde há um subdesenvolvimento, taxa de nascimento alta, expectativa de vida curta, esses lugares como a África, esses locais vão se caracterizar pela tradição forte e que devemos fazer sempre o que era feito e a repetição para permanecer vivo. E quando alguém dessa sociedade não consegue manter a tradição, ele se sente envergonhado. O segundo grupo pesquisado por esses sociólogos disseram o seguinte: olha, existem países que são países emergentes. Nesses países emergentes, então, eles têm uma outra característica. Como estão constantemente em mudança, eles ficam atentos para não se perderem, não se atrapalharem, não ficarem confusos com as mudanças, e aí dão atenção à educação, aos amigos e à sua comunidade. Quando algum membro dessa sociedade fracassa, ele não sente vergonha, ele sente culpa. E existe um outro local, outro grupo pesquisado por esses sociólogos, que são pessoas de países muito ricos, abastecidos. Supostamente, eles citam lá a própria sociedade americana e do grupo anterior, supostamente, a China. Vejamos como ele classifica o local que é extremamente rico. Esse local é um local que não se preocupa com os amigos, a comunidade. Eles querem cada vez mais se preocupar em ter o que o outro tem, em ter a aceitação do outro. De maneira que é uma preocupação egoísta de ser o que o outro é. Ter a aceitação do outro e ter o que o outro tem. Essa é uma característica, e se ele não consegue, ele não sente vergonha, ele não sente culpado, ele sente ansiedade. Essas são
os 3 grupos. Esses são os estudos feitos pela sociologia. Eu fiquei pensando que no nosso Brasil, e falando da comunidade judaica brasileira, e por o Brasil ter dimensão continental, eu pude me aprofundar nisso e cheguei à conclusão que no Brasil podemos ter, ao longo das diversas cidades do Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, podemos ter sociedades características da região. Portanto, podemos ter tudo. E, na verdade, nós que estamos numa comunidade judaica, por exemplo, de São Paulo, sentimos uma cidade desenvolvida, e aí somos convidados e desafiados a ser como o outro, a ter aceitação do outro. É a geração do Facebook, do WhatsApp, das curtidas e do ser pertencer ao Instagram e seguidores. Quem são os meus seguidores? Tudo isso faz sentido nessa semana que vamos estudar Avraham Avinu. Avraham Avinu, lech lecha me'artzecha. Se pudéssemos entender Avraham como pertencente a uma sociedade, mas que ele precisa ter uma disciplina interna, constante, para ir aonde os valores deles o guia. Avraham é ivri, Avraham o hebreu, e o termo hebreu significa aquele que está me'ever hanahar, aquele que está do outro lado do rio, não no sentido geográfico, mas ele está do outro lado do pensar. Não vai curtir o outro, não quer a aceitação do outro. Avraham quer seguir para ter a aceitação de Deus. Ele quer ouvir a voz íntima de seu coração, a voz de Deus. É outra forma de lidar com as diversas características de sociedade. Talvez se assemelhando àquela emergente, a sociedade emergente que está toda hora em mudança, para não se perder, se prende na educação. E olha que sobre Avraham Avinu está escrito: Leman itzaveh et banav et beito acharav. Deus escolheu Avraham porque sabia que Avraham seria este homem que ouviria a sua voz interna, a voz de Hashem, a voz de Deus, e saberia transmitir isso, se preocupar com a educação de seus filhos e de toda a sua descendência. Portanto, Avraham é aquele que tem a força interna para seguir os valores e a voz de Hashem. Lech lecha é o ponto de partida de cada um de nós. Seguirmos as nossas crenças, seguirmos os nossos valores, nem que sejamos hebreus, nem que sejamos pessoas que estejamos de um lado e o mundo inteiro do outro. Pense nisso. Shabbat Shalom Mevorach.